Senhor e Salvador Jesus Cristo para os irmãos. Pastor Fabiano Santana, sempre servo de Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou fazendo essa live para o nosso elevador espiritual, para nós aprendermos mais a palavra de Deus e para nós nos edificarmos mais espiritualmente com a palavra do Senhor Jesus. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô para todos os meus inscritos do YouTube. Deus continue abençoando a cada um de vocês, porque vocês já são abençoados pela graça de Deus. E também eu quero mandar um alô para todos os irmãos aí do Facebook, todos os irmãos do Facebook. Deus continue abençoando a todos, porque vocês já são abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui como servo de Deus para fazer essa live junto com vocês, para nós aprendermos mais sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de tomar café preto, né? Principalmente quente, porque eu sou baiano. E baiano gosta de tomar café, comer pimenta, farinha. Porque baiano que não toma café, não come pimenta e não come farinha, não é baiano. Porque todo baiano mesmo, ele toma café quente, come pimenta e come farinha. Sou nordestino e sou com muito orgulho. E não nego a raça. Baiano que nega a raça tem que tomar um banho de ortiga e uma surra de cansanção para aprender a ser macho de verdade e para aprender que a sua raça não se pode negar. Baiano de verdade não nega a raça. Mas, queridos amados irmãos, eu quero dar aqui continuação à live que eu fiz ontem. Né? E o tema da live que eu fiz ontem foi acerca dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 23, a epígrafe diz assim: Jesus censura os escribas e fariseus, né? Jesus censura os escribas e fariseus. E eu quero também dar um tema a essa live. Eu quero dar um tema a essa live. O tema dessa live é: os líderes religiosos de hoje são iguais aos líderes religiosos do tempo de Jesus. E, meus queridos amados irmãos, eu vou fazer oração para nós darmos início a essa live nessa tarde, para a glória de Deus. Eu quero pedir aos irmãos que vocês comentem nessa live. É muito importante o comentário de vocês. Eu quero pedir aos irmãos também que vocês compartilhem essa live para mais pessoas participarem conosco nessa tarde dessa live e serem ricamente abençoadas com a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que fez os céus e a terra, o mar e as estrelas, eu te peço, toma primazia, toma primeiro lugar, toma a direção dessa live nessa tarde. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão pela minha imperfeição, pelos meus pecados cometidos por olhar, por julgar, por pensamento, por ato, obras e palavras. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus. Ó Senhor Jesus, toma a direção, toma a primazia dessa live, fala conosco uma vez mais para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 23, versículo de número 5, diz assim: E faze todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias
e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Sinagogas aqui é templos. Meus queridos amados irmãos, observe que Jesus conversando com seus discípulos e uma grande multidão acerca dos escribas e fariseus. Os escribas eram doutores da lei. O sacerdote Esdra, ele foi escriba, está escrito em Neemias capítulo 8. Em Neemias capítulo 8 está escrito que em cima de um púlpito de madeira, Esdra leu o livro da lei de Deus para o povo de Israel. Então, Esdra era escriba. Quem eram os escribas? Os escribas eram doutores da lei. A palavra doutor ou doutores no grego recebe o nome de nômicos. Então, os escribas, eles eram doutores da lei. Eles eram nômicos no grego, que significa eles eram intérpretes e mestres da lei de Moisés. Eles eram intérpretes e mestres da lei mosaica. Eles eram doutores da lei. Então, senhoras e senhores, os escribas eram doutores da lei. Eles eram intérpretes e mestres da lei de Moisés. Eles eram intérpretes e mestres da lei mosaica. Então, senhoras e senhores, escribas eram versados na Torá, na lei de Moisés, na lei mosaica. Eles eram versados na lei. Eles entendiam tudo sobre a lei de Moisés, pois que eles eram intérpretes e mestres da lei mosaica. Então, Jesus, aqui em Mateus capítulo, Jesus estava censurando os escribas e os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram sucessores dos Assindi, os piedosos do século II. Eu disse que os fariseus eram sucessores dos Assindi, os piedosos do século II antes de Cristo. Formavam um partido religioso puritano. Qual era o principal interesse dos fariseus? O principal interesse dos fariseus era a observância da lei de Moisés. Os fariseus observavam a lei mosaica. Os fariseus, o principal objetivo deles era observarem a lei de Moisés. Os fariseus conferiam igual valor às tradições dos anciões e às escrituras sagradas. Os fariseus, eles criam na existência de anjos e demônios. Os fariseus, eles criam na vida após a morte. Os fariseus davam grande ênfase aos aspectos práticos de seus ensinamentos, como a oração, o arrependimento e as obras assistenciais. Os fariseus pertenciam ao grupo dos piedosos do século II antes de Cristo. Não todo, mas alguns. A maioria dos fariseus pertencia ao grupo dos Assidi, o grupo dos piedosos. Os fariseus, eles eram legalistas. Eles eram rígidos quanto à lei de Moisés e à observância da lei. Só que os fariseus eram arrogantes, exaltados, orgulhosos e não tinham amor no coração. Os fariseus pregavam uma coisa, mas tudo quanto eles pregavam, eles não praticavam. Eles pregavam o que não viviam.
Os fariseus, a sua rigidez, a rigidez dos fariseus em seus separatismo degenerou-se em mero legalismo. A rigidez dos fariseus em seus separatismo degenerou-se em mero legalismo e em arrogância e menosprezo pelos demais. Os fariseus se sentiam melhores e maiores do que as demais pessoas. Os fariseus, pelo fato deles observarem a lei de Moisés e pregarem a lei de Moisés, eles se sentiam maiores e melhores do que as demais pessoas, Jesus criticou o orgulho e a falta de amor dos fariseus e a hipocrisia dos fariseus, porque os fariseus eram hipócritas. Então, Jesus também criticou a hipocrisia dos fariseus. Pastor Fabiano Santana, o que é hipocrisia? Hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que não é. Toda pessoa que finge ser aquilo que não é hipócrita. Porque hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que não é. Por exemplo, uma pessoa pode ajudar uma outra pessoa em público, como os fariseus faziam, para serem glorificados e para serem vistos pelos homens como uma pessoa boa, como uma pessoa que tem um bom coração e que por isso quer estar ajudando alguém. Mas, na verdade, essa pessoa não tem um bom coração, não é uma pessoa boa e não gosta de ajudar ninguém. Mas ela é hipócrita, e como ela é hipócrita, ela ajuda alguém em público e finge ser aquilo que ela não é. Ela ajuda alguém em público para dizer que ela tem amor, mas na verdade ela não tem amor. Para dizer que ela tem amor próximo, mas na verdade ela não ama ninguém. Então, hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que não é. Por exemplo, existem pessoas que em público fingem ser cristão, fingem ser uma pessoa cristã, uma pessoa cheia de fé e piedosa, e piedoso, né? Mas, na verdade, são pessoas imorais que praticam todo tipo de pecados ocultos, mas que diante da multidão, em público, essas pessoas fingem ser cristã, fingem ser uma pessoa piedosa, piedoso, cheia de fé, que vive na presença de Cristo. Mas, na verdade, comete todo tipo de concupiscência em oculto, comete todo tipo de pecados ocultos, imoralidade, prostituição e adultérios. Mas em público, essa pessoa mostra ser uma pessoa direita, mostra ser uma pessoa santinha, ser um santo. Mas por trás, aquela pessoa não é aquilo que ela mostra ser em público. Em público, ela mostra que é crente, que é fiel a Deus. Mas por trás, ela pratica toda sorte de pecados. Então, isso é hipocrisia. A pessoa fingir aquilo, a pessoa fingir ser aquilo que a pessoa não é. Então, Jesus, em Mateus capítulo 23, ele estava censurando a hipocrisia dos escribas e fariseus. Como tem no meio evangélico hoje, no meio dos evangélicos, o que mais tem são pessoas hipócritas. Pessoas que são, pessoas que em público dizem que são servos de Deus, servas do Altíssimo, mas que, na verdade, trai mulher,
dorme com o namorado antes do casamento, trai o esposo. Dentro do templo religioso parece ser uma santa, mas por trás comete toda a sorte de pecados ocultos. Mas a Bíblia diz em Mateus, capítulo 12, versículo 3, que nada que está em oculto que não seja revelado. Um dia a casa vai cair. Não tem para onde correr. A pessoa vive uma vida de hipocrisia até um determinado tempo, mas um dia a casa cai, a máscara cai, a capa cai. Então, existe pessoa no meio religioso que finge ser aquilo que não é. Finge ser cristão, finge ser um cara santo, que tem uma vida santa na presença de Deus, mas, na verdade, essa santidade externa, externalizada que ele mostra ter, é só uma santidade em público, é uma santidade aparente. Mas por trás, ele é hipócrita, porque ele pratica hipocrisia. Ele finge ser aquilo que ele não é. Então, Jesus estava aqui, Jesus estava censurando os escribas e fariseus por causa da sua hipocrisia, orgulho e falta de amor ao próximo. Os fariseus andavam de vestes compridas para dizer que eram santos, mas por trás praticavam todos os tipos de pecados ocultos: adultério, prostituição, falta de amor ao próximo. Tanto é que em Mateus capítulo 23, versículo 5, olha o que Jesus disse: e faze todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, eles andavam de vestes compridas. Em Marcos capítulo 12, versículo 38, está escrito assim: e ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que converte e das saudações nas praças. Jesus mandou os seus discípulos se guardarem, se precaverem dos escribas, porque eles gostavam de andarem com vestes compridas e de saudações nas praças. Então, os escribas e fariseus, eles andavam com vestes compridas. Eles mostravam a santidade externalizada por fora, aparente. Eles andavam com aquelas vestes compridas para dizer que eram homens santos. Homens santos que andavam em santidade diante de Deus. Mas, na verdade, eles são teatro. Aquilo que eles não eram. Os escribas e fariseus andavam com vestes compridas, mas, na verdade, não tinham amor ao próximo, eram orgulhosos, cometiam toda a sorte de pecados ocultos, pregavam aquilo que eles não viviam. Eles pregavam contra adultério, mas cometiam adultério. Eles pregavam sobre amor ao próximo, mas não tinham uma gota de amor por ninguém. Eles pregavam contra a hipocrisia, mas eles eram os hipócritas. Eles fingiam em público ser aquilo que eles não eram, porque por trás eles praticavam todo tipo de pecados ocultos: adultério, prostituição, falta de amor ao próximo. Aí Jesus, conversando com a grande multidão e com seu discípulo, Jesus disse:
Os escribas e fariseus fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, eles gostam de usarem vestes compridas para mostrarem santidade no exterior para as pessoas, para mostrar uma santidade externalizada para as pessoas. Mas eles não são nada disso. Eles são hipócritas. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 12 para milhares de pessoas. Jesus disse isso aqui para milhares de pessoas e também para seus discípulos. Lucas capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam umas às outras, começou a dizer a seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus eram enganadores, porque toda pessoa que é hipócrita é enganador, é impostor. E toda pessoa que engana em nome de Deus, todo hipócrita que na sua hipocrisia envolve mentira, é um alinhado de Satanás, é um cooperador de Satanás, porque em João capítulo 8, versículo 44, está escrito que o diabo mente desde o princípio do mundo e o diabo nunca se firmou na verdade. E todos aqueles que andam na prática, na praticidade da mentira, é filho do diabo. Então Jesus mandou as pessoas e os seus discípulos se guardarem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é o quê? É a pessoa fingir ser aquilo que não é. Os fariseus, tudo o que eles faziam era com fingimento. Eles fingiam ser em público aquilo que eles não eram por trás. Eles eram, na verdade, atores. Eles eram atores. E muitos líderes religiosos, muitos pastores, conferencistas, pregadores, bispos, apóstolos, são iguais os líderes religiosos do tempo de Jesus. São hipócritas, porque eles fingem ser aquilo que eles não são. Dentro do tempo religioso, eles fingem que amam as pessoas, mas na verdade não têm amor por ninguém. Dentro do tempo religioso, eles fingem ser santo, colocam um terno, a gravata todo engarguelado. E alguém disse, olha, servo de Deus, homem de Deus. Mas quem é que está envolvido com toda sorte de corrupção, pedofilia, adultério, maçonaria, lavagem de dinheiro no Brasil? Os líderes religiosos. Os líderes religiosos estão envolvidos com toda a sorte de corrupção no Brasil. Lavar de dinheiro. Os líderes religiosos trocam de mulher como se troca de roupa. Muitos pastores, bispo e apóstolo no terceiro, quarto, quinto, sexto casamento estão envolvidos com pedofilia, maçonaria, porque o que mais tem hoje dentro desses templos religiosos são pastores maçons, pastores pederastas, pastores pedófilos, pastores corruptos. Mas diante das pessoas dentro do templo religioso, eles mostram ser santos. Eles mostram ser
homens de Deus. Mas, na verdade, eles são hipócritas, eles são fariseus, são igual atores de novela. Eles fingem ser aquilo que eles não são. Na frente das pessoas, dos irmãos, das irmãs, eles fingem, eles mostram que são homens de Deus. Mas por trás, eles adulteram. Muitos deles têm amante. Não é todos, mas tem muitos pastores no Brasil que têm amante. E ele sustenta suas amantes com o dinheiro dos membros da igreja. Sabe o que é que eles fazem para as amantes ficar com a língua dentro da boca e não entregar a eles? Eles dão dinheiro, eles dão presente para suas amantes, dá roupa de grife para suas amantes, dá carro para suas amantes. E com qual dinheiro que eles dão isso para suas amantes? Com dinheiro dos membros da igreja, com dinheiro dos simples, dos incautos, que não conhecem Bíblia, não tem conhecimento bíblico e fica idolatrando o pastor, puxando o saco de pastor, puxando o saco de cantor, de cantora, de pregador, de bispo, de apóstolo. Então, os fariseus, eles eram hipócritas. Os fariseus e escribas, tanto os fariseus como os escribas, eram hipócritas. No versículo de número 6, Jesus disse assim para os seus discípulos e para uma grande multidão, Mateus capítulo 23, versículo 6, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Pastor Fabiano Santana, o que é sinagoga? Sinagoga era o templo onde os judeus liam a Torá, liam a lei de Moisés. Os escribas, os fariseus, eles amavam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras dentro das sinagogas. E os líderes religiosos de hoje, os pastores, não são diferentes, não. Sinagoga era o templo onde os judeus liam a Torá, a lei de Moisés, a lei mosaica, a lei de Moisés. E hoje, dentro dos templos evangélicos, os pastores, eles amam os primeiros lugares. Os pastores hipócritas, fariseus, os pastores mercenários, eles amam as primeiras cadeiras. Eles amam os primeiros lugares dentro dos templos. Eles amam se assentarem nas primeiras cadeiras em cima dos púlpitos. Eles amam as primeiras cadeiras dos púlpitos. Por quê? Porque tudo que fariseu faz é para ser glorificado e para ser visto pelos homens. E Jesus reprova isso aqui dos seus. Jesus condena essas atitudes dos fariseus e ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, nos templos. Eles amam as primeiras cadeiras dentro dos templos. Observe que nas igrejas evangélicas tem um púlpito. E os pastores só gostam de se assentar nas primeiras cadeiras em cima dos púlpitos. Os pastores só gostam de sentar nas primeiras cadeiras em cima dos púlpitos, porque eles são fariseus. Eles querem fama, eles querem honra, eles querem glória do homem, glória humana, aplausos. Aí ele chega com seus ternos, todo engravatado, cruza as pernas.
nas primeiras cadeiras em cima dos púlpitos e fica lá com a cara de sério, parecendo um prefeito, parecendo um vereador, parecendo um deputado. Esses caras são iguais os religiosos da época de Jesus. Esses caras são iguais os líderes religiosos do tempo de Cristo. Eles amam os primeiros lugares, eles gostam de se sentar nas primeiras cadeiras dentro dos templos religiosos para se aparecerem. Eles gostam de se aparecer. Eles gostam de ser bajulados pelos homens. Eles gostam de privilégios. Eles gostam de status. Eles gostam de se mostrarem. Eles gostam de honrarias. Eles gostam de honradez. E Jesus aqui estava denunciando os escribas e fariseus, dizendo que eles eram hipócritas, raça de víboras. Eles eram fingidos. Assim são os pastores hoje das igrejas evangélicas no Brasil. São fingidos, simples assim. Eles gostam de sentar nas primeiras cadeiras em cima dos púlpitos para se sentirem superiores e maiores do que os demais. Para se sentir melhor do que os irmãos que estão sentados no banco da igreja. Eles gostam de sentar em cima dos altares, dos púlpitos deles da mentira genéricos, para mostrar que são superiores aos irmãos. E Jesus vem denunciando essa cambada de hipócrita, raça de víboras, fariseus, escribas. E Jesus disse em Mateus capítulo de número 23, versículo de número 7. Jesus disse para o seu discípulo, uma grande multidão, que além desses camaradas gostarem de se sentar nas primeiras cadeiras dentro dos templos religiosos, dentro das sinagogas, eles também gostam de ser saudados pelas praças. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 23, versículo 7. Mateus capítulo 23, versículo 7. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos e para a grande multidão que estava ali ouvindo. E as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi. Jesus disse à grande multidão que estava ali ouvindo, e também para seus discípulos, que os escribas e fariseus, eles gostavam também de saudações nas praças. Ou seja, eles gostavam de ser saudados pelos homens nas praças públicas. Eles gostavam de serem paparicados, saudados pelos homens nas praças. Ou seja, eles gostavam de honradez de homens. Os fariseus, os escribas, gostavam de ser bajulados. Mateus capítulo 23, versículo 7. E as saudações nas praças. Os escribas e fariseus, meus irmãos, eles gostavam de ser saudados pelas praças. E os pastores de hoje não é diferente, não. Eles gostam de ser saudados pelas praças. Eles gostam de ser pessoas temidas, pessoas respeitadas. Eles gostam de ser saudados pelas praças. E além dos fariseus e escriba gostarem de ser saudados pelas praças, Jesus também disse assim, ó, e as saudações nas praças, e o ser chamado pelos homens, Rabi, Rabi. Sabe o que significa a palavra Rabi? Rabi quer dizer mestre.
eles gostam de ser chamados pelos homens de rabi, rabi, ou seja, de mestre. E os líderes religiosos da igreja brasileira são iguais aos líderes religiosos da época de Jesus, do tempo de Cristo, do tempo de Jesus. Eles gostam de ser saudados pelas praças e eles também gostam de ser chamados pelos homens de doutores, de mestre, de PhD em teologia. Eles gostam de ser de bispo, apóstolo, de pastores, de doutores, pelas praças públicas. Pastor, que se o irmão encontrar ele na rua e falar a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão fulano de tal, ele repreende o irmão na hora e fala assim, dobre a sua língua, rapaz. Irmão fulano de tal é uma cebola. Eu sou pastor fulano de tal. Eles são o que Jesus disse aqui, ó, hipócritas, fariseus, escribas. São hipócritas. Eles gostam de ser chamados pelos homens de rabi, de mestre. Eles gostam de ser chamados de pastor, de conferencista, de pregador, de doutor, de mestre. E Jesus aqui está batendo na hipocrisia dos escribas e fariseus. Diferente de hoje, não. Os escribas e fariseus gostavam de ser chamados pelos homens de rabi. E os líderes religiosos de hoje das igrejas brasileiras, os pastores, eles gostam de ser chamados de pastores. Ô pastor João, ô pastor fulano de tal, pastor Pedro. Eles gostam de ser saudados pelas praças e de serem chamados pelos homens de pastor. Pastor fulano, pastor Bertano. Eles não aceitam ser chamados de irmãos. Eles só aceitam ser chamados de pastor, de evangelista, de presbítero. Eles são iguais os fariseus e os escribas. Porque, na verdade, meus queridos e amados irmãos, pastor não é título, pastor é dom. E os escribas e fariseus, eles gostavam de ser saudados pelas praças e de serem chamados pelos homens de rabi, rabi, ou seja, de mestre. E os líderes religiosos das igrejas brasileiras, os pastores, eles gostam de ser saudados pelas praças e eles gostam de ser chamados hoje de pastores. E olha o que Jesus continuou dizendo para aquela grande multidão e para os seus discípulos no versículo de número 8. Mateus capítulo 23, versículo 8. Olha o que Jesus disse. Vós, porém, não querais ser chamado rabi, ou seja, mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Não, o que Jesus falou é para acabar com os mercenários, irmão. É para acabar com a hipocrisia dos fariseus, escribas, líderes religiosos. Mateus capítulo 23, versículo 8. Vós, porém, não querais ser chamado rabi, ou seja, de mestre, de líder, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Sabe o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? E para aquela grande multidão que estava ali ouvindo? Jesus estava dizendo o seguinte, ó, não queira ser chamado pelos homens de doutor, não queira ser chamado pelos homens de mestre, não queira ser chamado pelos homens de pastor, de conferencista, de pregador, de apóstolo, de bispo. Não queira ser chamado pelos homens de mestre, porque um só é o vosso mestre. Um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Sabe o que Jesus estava dizendo? No meu reino não existe nem menor e nem maior.
Todos no meu reino são iguais. Todos diante de mim são irmãos. E Jesus disse para o seu discípulo: não queira ser chamado de rabi pelos homens, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Só que os pastores de hoje, se você chamar ele de irmão fulano de tal, ele te repreende, ele não aceita. Os evangelistas de hoje, se você falar a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão fulano de tal, misericórdia, irmão não, evangelista fulano de tal. Os pastores de hoje, se você vê ele na rua e falar assim, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Pedro, ele fala, irmão Pedro não, ocular, dobre a sua língua, rapaz, pastor Pedro. E Jesus disse, não queira ser chamado pelos homens de pastor, de rabi, de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vocês são irmãos. Então, meus irmãos, entenda, todos nós somos irmãos. Todos nós, diante de Deus, somos irmãos. No reino, aleluia, no reino de Deus não tem nem maior nem menor. Todos nós somos iguais. Todos nós somos irmãos. Por que, pastor? Porque o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Nós somos irmãos. O nosso verdadeiro pastor é Jesus. Como eu disse para os irmãos, pastor é título, pastor é dom. Só que existem pessoas que só aceitam as pessoas lhe chamarem de pastor. Se o irmão não lhe chamar de pastor, eles não aceitam. E os pastores de hoje do Brasil são assim, eles não aceitam ser chamados por ninguém de irmão. É pastor fulano, é pastor Bertano, formado em teologia pela faculdade tal, é bispo tal, é apóstolo, é presbítero, é evangelista. E Jesus disse ao contrário. Jesus disse ao contrário para o seu discípulo. Jesus disse, olha, não queira ser chamado pelos homens de rabi, de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vocês são irmãos. É simples assim, acabou. Baixa a bola de vocês, porque o maior aqui sou eu, vocês são irmãos. O vosso mestre sou eu, o Messias. Então, meus queridos e amados irmãos, todos nós diante de Jesus somos irmãos. Tem pessoas que adoram ser chamado de pastor. Como eu disse para os irmãos, pastor é dom de Deus, pastor não é título. Onde a pessoa tem um título e é obrigado alguém a chamar ele de pastor porque ele tem um título. Fulano de tal tem um título de pastor, tem que ser chamado de pastor. Bertano tem um título de pastor, tem que ser chamado de pastor. Eu vou ser sincero para os irmãos. Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Mas eu não sou pastor por causa do título. Eu sou pastor por causa do dom. Dom de pregar a palavra de Deus. Dom de pregar o evangelho da graça. Porque pastor não é título, pastor é dom. E Jesus disse assim para o seu discípulo, não queira ser chamado de rabi. Não queira ser chamado de pastor, de mestre, de doutor, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Porque, meus irmãos, todos nós, diante de Jesus, somos irmãos. Eu sou pastor por causa do dom que está em mim, o dom da palavra, o dom da pregação do evangelho. Porque pastor é dom, pastor não é título. Pastor mesmo é só Jesus Cristo, meus irmãos. Só Jesus Cristo é pastor. Por quê? Porque Jesus disse em João capítulo 10 assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas.
Sabe por que Jesus é o verdadeiro pastor? Porque Jesus foi crucificado por nós e derramou até a sua última gota de sangue na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. A pergunta que não quer calar é: quais dos pastores terrestres, quais dos pastores das igrejas brasileiras que foi crucificado, que derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário pela igreja? Nenhum. Nenhum pastor foi crucificado e derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário pela igreja. O único pastor que derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, pastor mesmo é o Messias. O Messias, que é o verdadeiro pastor, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E Jesus ainda disse assim, em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E já falou isso antes dele morrer na cruz do Calvário. Ele já estava dizendo para seu discípulo, olha, eu sou o bom pastor. E como prova que eu sou o bom pastor, eu vou dar minha vida na cruz do Calvário por isso. Porque eu sou bom pastor. Agora, todos que vieram antes de mim são ladrões, mercenários e salteadores. Simples assim. Sabe por que Jesus disse isso? Porque lá em Israel já existia falsos pastores, mercenários. Já existia homens mercenários que tomavam dinheiro do povo. Já existia homens mercenários que roubavam o povo em nome de Deus. Já existia pastores mercenários que usavam o nome de Deus para enrolar as ovelhas e para tomar o dinheiro do povo. Aí Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Meu irmão, pastor mesmo, só Cristo. Ele é o verdadeiro pastor. Se você não vai falar comigo, pastor Fabiano, você falar comigo, pastor Fabiano, eu vou te responder não por causa do título, mas por causa do dom que está em mim, o dom de pregar a palavra, o dom da pregação do evangelho, de pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho. Porque pastor não é título, pastor é dom. Mas eu vou te dizer uma coisa, o verdadeiro pastor é o Messias. Pastor só o Messias, meu irmão. Os pastores aqui da terra, todos eles, sem exceção, são irmãos. Nenhum deles são pastores mesmo pelo fato de carregar uma credencial. Nenhum deles são pastores porque carrega o título de pastor. Porque pastor não é título, pastor é dom. Agora, o pastor mesmo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pastor da igreja. Ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, quando ele vê o lobo, ele foge, ele vai embora, ele parte, ó. Ele dá linha na pipa e deixa as ovelhas com o lobo, porque ele não é pastor, ele é mercenário. E o negócio de mercenário não é almas. O negócio de mercenário não é a salvação de ninguém. O negócio de mercenário é encher seus bolsos. É ó. O negócio de mercenário é dinheiro. Então, pastor, só o Messias. Ele sim é o verdadeiro pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual é o pastor
das igrejas brasileiras no Brasil que dá sua vida pelas ovelhas? Nenhum. Nenhum pastor das igrejas evangélicas no Brasil dá sua vida pelas ovelhas. E por que não dá? Porque eles não são pastores. Eles são mercenários, eles são charlatões, exploradores do povo, eles são enganadores e usam a Bíblia Sagrada, usam o nome de Deus para arrancar o dinheiro do povo. Foi por isso que Jesus disse assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Porque lá em Israel já existia pastores que roubavam. Tanto é que o profeta Isaías profetizou no ano 740 a.C. O profeta Isaías foi morto ao meio. O nome Isaías significa salvação, salvador. O profeta Isaías começou a profetizar no ano 740 a.C. E o profeta Isaías profetizou para o reino sul, a saber, Dona Judá. Isaías recebe o nome de profeta messiânico, porque foi o mais que vaticinou, melhor profetizou, acerca do nascimento, vida, morte, ministério, ressurreição e vida do Messias em glória. O livro do profeta Isaías recebe o nome de mini-bíblia. Por que mini-bíblia? Porque na Bíblia tem 66 livros, e no livro do profeta Isaías existem 66 profecias, 39 profecias anti-messias e 27 profecias pós-messias. O profeta Isaías também recebe o nome de profeta do palácio, profeta paralaenso, porque no ano 615 a.C., ele já profetizava no palácio do rei Acais. Olha o que o profeta Isaías, usado por Deus, profetizou. Isaías capítulo 56, versículo 11, disse: os vossos profetas são levianos. Os vossos sacerdotes são mentirosos. E os vossos pastores são cães gulosos. Por isso que Jesus disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, são mercenários. E Isaías profetizou antes do nascimento de Jesus Cristo, porque na época do profeta Isaías já existia pastor e cães gulosos, pastores mercenários, pastores salteadores, pastores ladrões, como existe hoje também. Aí o profeta Isaías, usado por Deus, profetizou em Isaías capítulo 56, versículo 11: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Se você pegar um pedaço de bife, um pedaço de carne, e jogar no meio de 10 cães, de 10 cachorros que estão na gula, vai ser uma briga entre eles travada pelo pedaço de carne, pelo pedaço de bife. Assim são os pastores das igrejas evangélicas no Brasil. Eles são o que o profeta Isaías profetizou. Eles são cães gulosos. Já reparou que a briga hoje entre os pastores e cães gulosos do Brasil é para ver quem tem mais dizimista na igreja? Já reparou que a briga hoje entre os pastores e cães gulosos das igrejas evangélicas no Brasil é para ver quem tem convenção maior, é para ver quem tem templo maior, é para ver quem tem poder? Já reparou que a briga entre os pastores e cães gulosos do Brasil é para ver quem tem carro melhor, é para ver quem tem mais dinheiro, quem tem mais congregações abertas? Eles são o que o profeta Isaías profetizou. Eles são cães gulosos. Só estão interessados em gozar do emprego das ovelhas. Só estão interessados em gozar do dinheiro das ovelhas.
só estão interessados em gozar do carro, da casa, do apartamento. Eles só estão interessados em vestir a lã das ovelhas e comerem a gordura das ovelhas, mas eles não visitam quem está caído. Eles não ajudam quem está na sarjeta. Eles não ajudam os mendigos. Eles não ajudam os viajantes, as viúvas da igreja. Eles não ajudam os órfãos. Eles não ajudam os forasteiros. E aqui eu vou mandar um recado agora para os pastores e cães colossos do Brasil. Ei, pastorzada, pastores do engano, larga a mão de ser explorador, larga a mão de ser sanguessuga, larga a mão de ser ladrão. Pede perdão a Deus pelo pecado de vocês, senão o juízo de Deus vai vir sobre a cabeça de vocês. Porque Deus está irado com o Brasil e o mundo. O juízo de Deus virá sobre os pastores enganadores, falsos profetas e mercenários do Brasil. Eles são cães gulosos. Eles são cães gulosos. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas todos que vieram antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores. Porque no tempo do profeta Isaías, já existia pastores e cães gulosos, pastores ladrões, salteadores. Aí Jesus vem para o seu discípulo e diz, olha, como prova que eu sou bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor ele dá sua vida pelas ovelhas. Jesus estava dizendo, sabe o que para o seu discípulo? Eu vou dar minha vida por vocês. Vocês são minhas ovelhas. Eu vou dar minha vida por vocês. E Jesus morreu na cruz do Calvário, queridos e amados irmãos. Derramou até a última gota de sangue para nos dar vida e vida eterna. Por isso que eu digo nessa live, o único pastor é Cristo. O único rabi é Cristo. O único mestre é Cristo. Poderoso é Cristo. Todo-poderoso é Jesus Cristo. Pastor verdadeiro, só um, Jesus Cristo. Só Jesus que pode ser chamado de pastor. Só o Messias é pastor. O resto são os homens comercializando a palavra de Deus. É simples assim. Pastor só Jesus. O resto são mercenários. E como eu disse para os irmãos, pastor não é título, pastor é dom. Por quê? Eu vou lhe provar biblicamente. Pastor é dom. Pastor nunca foi título. Efésios capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, olha o que ele disse para os irmãos da progressiva cidade de Éfeso. Eu estou mostrando aqui Bíblia para os irmãos, palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 8. O apóstolo São Paulo, no ano 58, depois de Cristo, ele disse assim, Efésios capítulo 4, versículo 8, é Bíblia. Olha o que ele diz. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E deu o quê? Dons aos homens. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons. Versículo 11 está escrito assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Versículo 8 diz que ele deu dons aos homens. Ele aqui é Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo subiu ao céu, subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí no versículo 11, Paulo continua dizendo, e ele mesmo aqui é Jesus Cristo. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, aqui é dom, não é título. E outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Então, pastor não é título, pastor é dom. A chamada não é terrena, a chamada é do céu. É Deus que dá o dom
para a pessoa pregar o evangelho. É Deus que dá o dom pelo Espírito à pessoa, para a pessoa pregar a sua palavra. Então, pastor não é título. Pastor é dom. Existem pessoas que têm um dom da ciência da palavra, que explica bem, que tem um dom da palavra, e nós reconhecemos que a pessoa tem um dom de pastor. Pô, fulano tem um dom de pastor. Existem pessoas que são pessoas mansas, pessoas pacientes, que têm paciência de apacentar pessoas e de ajudar pessoas com a pregação do evangelho e de ensinar as pessoas o evangelho. E nós reconhecemos que aquela pessoa tem um dom de pastor. Então, quero que você entenda que pastor não é título. Pastor é dom. Como eu disse para os irmãos, eu sou pastor porque Deus me deu o dom da palavra. Eu sou pastor por causa do dom. Não por causa de credencial. Não porque eu fui consagrado. Não porque eu carrego o título de pastor. Eu sou pastor por causa do dom. Agora, pastor mesmo é o Messias. Todos nós somos iguais diante de Jesus. Todos nós somos irmãos. Só que os pastores hoje do Brasil não aceitam essa palavra. Eles não aceitam essa palavra, sabe por quê? Porque isso aqui vai tirar sua autoridade. Essa mensagem de Jesus aqui, que Jesus disse para seus discípulos, aquela grande multidão, tira a autoridade dos homens. Tira a autoridade dos líderes religiosos. Acaba com o ego dos homens. Porque pastor nenhum é autoridade na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo, a única autoridade é o Messias. É Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é a autoridade maior na igreja. Homens não são autoridade na igreja. Na igreja, a autoridade é Jesus. E como ele disse para o seu discípulo, todos vocês são irmãos. A autoridade sou eu. Só eu que sou pastor. Como ele disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. O resto que vieram antes de mim me ensinaram, é tudo ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor. Então, meus queridos amados irmãos, os pastores do Brasil não aceitam essa palavra porque vai tirar a autoridade deles. Se o povo descobrir, ou melhor, descobrirem que pastor não é título, que a autoridade na igreja é só Cristo, que só Jesus é pastor, os templos evangélicos de pedra vão ficar vazios. O medo dos pastores me ensinaram é que o povo descubra que só o Messias é pastor. O medo dos pastores me ensinaram é que o povo descubra que a autoridade na igreja é só o Messias. Porque foi o Messias que derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário por nós. Aí eles escondem a verdade do povo. É por isso que eles não incentivam o povo a ler a Bíblia. Porque eles sabem que se o povo começar a ler as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, o povo vai descobrir a verdade e seus templos religiosos vão esvaziar, vão ficar vazios. E eles vão ter que arrumar trabalho para comer do suor do seu rosto. E os pastores mercenários não gostam de trabalhar.
Eles odeiam trabalho. Eles odeiam trabalhar. Eles gostam de viver da fé alheia. Eles gostam de viver do suor dos trouxas. É isso mesmo, porque quem dá dízimo em dinheiro mensal dentro desses tempos religiosos são idiotas e trouxas. É crente preguiçoso que não gosta de ler a Bíblia, porque se o povo se reunir, irmãos, e começar a ler a Bíblia, o jogo vira. Se o povo se reunir e começar a ler a Bíblia, o jogo dos pastores e mercenários acaba. Porque são o jogo dos pastores e mercenários. Eles não ensinam a verdade para o povo, para que o povo continue enganado no seu sistema religioso, tem tempos religiosos, para o povo continuar dando dinheiro para eles. É como diz um velho ditado, e é verdade. Enquanto houver cavalo, São Jorge não anda de pé. E é verdade. Enquanto crente leigos, que não gosta de ler a Bíblia, preguiçoso, os pastores e mercenários vão continuar roubando com a Bíblia, roubando com o nome de Deus, comprando avião com o dinheiro deles, fazendo carro de aluguel, abrindo loja, abrindo empresas. Vão continuar enriquecendo ilicitamente usando o nome de Deus. Enquanto houver cavalo, Jorge não anda a pé. Então, irmãos, Jesus disse para o seu discípulo, Mateus capítulo 23, versículo 8. Vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só vosso mestre é saber o Cristo, e todos vós, seus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo. Você é meu irmão em Cristo. Todos nós somos irmãos. O único e verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor só pertence a Jesus Cristo. Todos nós somos irmãos. No versículo de número 9, Jesus disse assim para os seus discípulos e para aquela multidão que lhe seguia: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. E a ninguém na terra chamei vosso Pai. Pai é só Deus. Só Deus é o nosso Pai. Não devemos chamar ninguém de Pai. Eu vejo um bocado de crente aí incautos que não tem conhecimento bíblico chamar pastor fulano de tal é meu pai na fé, é meu pai espiritual. Evangelista fulano de tal é meu pai na fé, é meu pai espiritual. Eu estou sob a sua cobertura espiritual. Eu estou sob a cobertura espiritual do meu pastor. Sai daí, rapaz. Quem é um homem comedor de feijão e farinha para te dar cobertura espiritual, rapaz? Eu, Fabiano Santana, venho nessa live dizer, eu estou sob a cobertura espiritual do pastor Jesus Cristo, meu irmão. Ele sim. Eu estou sob a cobertura espiritual do Messias, de Jesus Cristo. Agora, quem é o homem para te dar cobertura espiritual? Quem é o homem? Ah, pastor falando de tal, é meu pai na fé. Eu estou sob a cobertura espiritual dele. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que alguns dos apóstolos estavam sob a cobertura espiritual de algum homem. Na Bíblia onde está escrito os profetas do Antigo Testamento estavam sob a cobertura espiritual de algum homem.
Me mostra também onde é que está escrito aonde os discípulos de Jesus estavam sob a cobertura espiritual de algum homem. Esse negócio, mano, de cobertura espiritual não existe. Isso é heresia. Ah, eu estou sob a cobertura espiritual do meu pastor. Isso é heresia. Quem é a nossa cobertura, quem nos protege, quem nos livra de todo mal, quem é a nossa cobertura é Cristo, meu irmão. Jesus Cristo que é a nossa cobertura espiritual, mas homem nenhum é cobertura espiritual de outro homem, porque os homens não têm poder. Quem tem poder é Jesus Cristo. Ele disse em Mateus capítulo, eu vou ler para você, Mateus capítulo de número 28, e o versículo de número 19, Jesus disse. Mateus capítulo 28. Jesus disse isso aqui depois que ele desceu até as partes mais baixas da terra, ou seja, depois que ele foi até o inferno e tomou a chave do inferno da mão de Satanás, ele disse assim, Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, meus queridos amados irmãos, os homens terrestres, eles não têm poder. É por isso que isso é heresia. Você não está sob cobertura espiritual de homem nenhum. Agora, quem tem poder é o Messias. O Messias disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Poderoso é Jesus Cristo. Todo poderoso é o Messias. Só quem tem poder é Jesus. Então você está sob a cobertura espiritual do Messias. E porque os homens não têm poder. Homem nenhum morreu por você na cruz do Calvário. Quem morreu por você na cruz do Calvário foi Jesus. Foi Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, para de puxar saco de pastor, para de puxar saco de homens, e só adora o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu. Adora ao Messias. Só o Messias tem autoridade. Só o Messias tem poder. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dada ao Messias. Me deixa na mão mesmo. Me dá um isso. O negócio está ficando bom. Só que vale a pena que eu vou ajeitar. Eu vou ajeitar.
Então, meus queridos amados irmãos, em Mateus capítulo 23, versículo 9, Jesus disse assim: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então, para, irmão, dessa meninice que está chamando o pastor de pai espiritual, obreiro de pai espiritual. Por onde está meu pai espiritual? Por onde está meu pai na fé? Seu pai é Jesus Cristo. Foi isso que ele ensinou para aquela criança. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Então, seu Pai é o Messias. Seu Pai é Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Malaquias, capítulo de número 1, versículo 6, está escrito assim, Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Aqui foi Deus usando o profeta Malaquias para dizer para o povo de Israel: se eu sou pai, onde está a minha honra? Aí Jesus vem em Mateus capítulo 23, versículo 9, e diz para aquela grande multidão e para os seus discípulos: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Por quê? Porque as pessoas idolatram hoje mais os homens do que o próprio Jesus. Adora mais pastor, pregador, cantor, cantora, do que Jesus Cristo. E essas pessoas são chamadas na Bíblia de inimigas da cruz de Cristo. Quando a Bíblia fala inimigos da cruz de Cristo, não é inimigos daquele pedaço de madeira cruz, não. Pedaço de madeira, não. Inimigos da cruz de Cristo quer dizer inimigos do sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. As pessoas hoje, elas adoram mais o homem, mais a criatura, do que o Criador. Aí Deus usou o profeta Malaquias e disse, em Malaquias capítulo 1, versículo 6, para o povo de Israel: se eu sou pai, aonde está a minha honra de pai? Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Então, pai é só o Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 20, versículo de número 26, está escrito assim, palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 20, versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para seus discípulos? Jesus estava dizendo o seguinte: qualquer que entre vocês quiser ser grande, seja vosso serviçal, ou seja, seja servo. Quem quiser ser grande no meio de vocês, tem que ser servo. Por quê? Aí no versículo 27 diz assim: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus disse, irmão, que ele veio não para ser servido, mas para dar sua vida em resgate de muitos. E Jesus disse para o seu discípulo o seguinte: aquele que entre vocês aí quiser ser grande, seja o vosso serviçal, seja servo. Por quê? Porque grande só é um, o Messias. Todos nós somos irmãos, todos nós somos pequenos aos olhos de Deus. Grande é o Messias, poderoso é o Messias, todo-poderoso é o Messias. Pai, só o Messias. Só ele é pai. Ele ensinou na oração dominical para os seus discípulos se dirigir a Deus, porque Deus e Jesus é Deus, e Deus. Tanto é que Jesus disse
No Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no ano 62 a 63, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Olha o que Jesus disse em João capítulo 10 e o versículo de número 30. João 10, versículo 30. Jesus disse assim, ó: eu e o Pai somos um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus é Deus e Deus é Jesus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus ensinando aos seus discípulos a oração dominical, Jesus ensinando aos seus discípulos a orarem, em Mateus 6:9, ele disse, quando vocês for orar, quando vocês for se dirigir a Deus, diga assim, Pai nosso que estais no céu. Por quê? Porque Pai só é o Messias, Pai só é Jesus Cristo. E tem os religiosos que se comportam igual filho de santo na macumba, pessoas que frequentam o candomblé, que fica chamando, eu tenho minha mãe de santo, eu tenho meu pai de santo fulano de tal. E tem uns religiosos também que ficam chamando os seus pastores de pai. É meu pai na fé, meu pai espiritual. Aqui é meu pai. O Messias disse, a ninguém chameis de pai na terra, porque pai é só um, o qual está no céu. Pai é só o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Mateus capítulo 23, versículo 10, está escrito assim: nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Isso aqui, irmão, é para acabar com a quadrilha de mercenário, é para desarticular e acabar com a quadrilha. Mateus capítulo 23, versículo 10. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Irmãos, mestre, só Jesus. Hoje em dia, os homens, os líderes dos templos religiosos, nas suas empresas religiosas que eles chamam de igreja, eles se intitulam tudo. Mestre em teologia, mestre em divindade, PhD em teologia, doutor em teologia, mestre nisso, capelão, é isso, doutor no grego, doutor no hebraico, mestre em filosofia, e Jesus disse para os seus discípulos, em Mateus 23, 10, nem vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Jesus estava dizendo, ó, sai da frente e baixa a bola de vocês, que nenhum de vocês aqui é mestre, rapaz. Mestre aqui só eu. Só eu que sou mestre nesse negócio aqui. Então, todos esses mestres de hoje são falastrões, são enganadores, são mentirosos, porque mestre, só Jesus Cristo, só Ele é o nosso mestre. Tiago deu conselho para aquelas pessoas que querem ser mestre. Em Tiago, capítulo 3, Tiago escrevendo sua carta, entre os anos 48 a 49, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, para os irmãos que estavam dispersos por toda a Bitínia, por toda Ásia Menor, os irmãos que foram dispersos na morte de Estevão, em Atos capítulo 8, né, quando Estevão foi morto, a Bíblia diz que metade da igreja foram dispersa. E esses irmãos que foram dispersos, eles estavam dispersos por toda Ásia Menor, eles estavam dispersos por toda a Antioquia da Pisídia, por Listra e Derbe. E agora Tiago escreve a sua carta para um grupeio, para um grupo de judeus de origem judaica que estavam dispersos por toda a Ásia Menor, por toda a Antioquia da Pisídia e pela cidade de Listra e Derbe. E Tiago, cheio do Espírito Santo, ele disse em Tiago capítulo 3 assim, eu vou ler para você. Tiago capítulo 3, olha o que Tiago diz.
Tiago, escrevendo sua carta para os irmãos, recém-convertido ao Evangelho de Cristo, esses irmãos seguiam a religião do judaísmo, eles eram judaizantes, e eles se converteram a Cristo, e estavam dispersos durante aquela perseguição que teve contra a igreja em Jerusalém, por parte de Saulo. O nome Saulo quer dizer no hebraico grande. Saulo se transformou em Paulo, o nome Paulo quer dizer no grego pequeno. A Bíblia diz que Saulo, em Atos capítulo 8, versículo 3, ele entrava pelas casas e arrastava os santos e os encerrava na prisão. E houve uma grande perseguição contra a igreja. Aí os irmãos, eles foram dispersos por várias cidades. E Tiago agora escreve essa carta para eles, né? Aí em Tiago capítulo 3, Tiago disse assim, ó, preste atenção, Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, Tiago aqui deu um conselho para esses irmãos que estavam dispersos, recém-convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, para que eles não quisessem ser mestres, porque eles iam receber mais duro juízo. Por quê, irmãos? Porque mestre é só Jesus. E as pessoas hoje tiram o título que é de Jesus e colocam nelas. Ah, porque eu sou doutor em teologia, sou mestre nisso, sou mestre naquilo. E mestre só o Messias. Nenhum dos apóstolos se intitularam como mestre. Paulo disse assim, em 2 Coríntios, porque mestre, irmão, dá a ideia de ter domínio sobre o povo. Mestre dá a ideia de mandar no povo, ter domínio da situação. E Paulo, escrevendo sua carta de Cúlio Paulino, no ano 58 depois de Cristo, para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 1, 24. Paulo disse assim, ó, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, a gente não tem domínio sobre a fé de vocês. A gente não é mestre, a gente não é nada, não ser servo de Cristo. Aí Paulo disse, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então, o apóstolo Paulo não se intitulou como mestre. Os apóstolos na igreja primitiva não se intitularam como mestre. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico, se intitularam como mestre, porque mestre é só o Messias, mestre é só Jesus Cristo. E porque hoje os líderes religiosos se intitulam como mestre, como doutores em teologia, simplesmente para enganar os incautos, os simples, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o profeta Osés, o nome Osés quer dizer no hebraico Rocheá, ele recebe o nome de profeta do Reino do Norte, ele veio do Norte. Ele começou a profetizar para Jerusalém entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode por mente de Cristo. Em Osés capítulo 4, versículo 6, o profeta Osés profetizou, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. O povo tem preguiça de ler a Bíblia. É por isso que o povo viram marionetes nas mãos de falsos profetas. Porque eles não têm conhecimento bíblico. Não lê a palavra. O problema do brasileiro é que já quer a comida pronta. Eles não querem aprontar a sua própria comida. Os brasileiros não gostam de pesquisar, de examinar. Os brasileiros, na verdade, não gostam de ler. Eles não gostam. Meus queridos amados irmãos, mestre, só o Messias. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Pedro escrevendo sua carta universal no ano 95 da era cristã, depois de Cristo, para os irmãos que estavam espalhados por toda a Bitínia, Capadócia, Ponto da Ásia Menor e Ásia Menor. O apóstolo São Pedro
ele diz aqui em 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 3. Pedro disse assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. A herança de Deus aqui é a igreja. Pedro disse: olha, eu sou apóstolo, mas eu não tenho domínio sobre a igreja de Deus, sobre a herança de Deus, porque a igreja é a herança de Deus. E os líderes religiosos hoje, com suas falácias, com suas mentiras em nome de Deus, eles dominam o povo, eles dominam a igreja, eles dominam o povo. E eles usam o que para dominar o povo? Eles usam a palavra de Deus. Eles usam o nome de Cristo. Aí Pedro vem e diz, meio de Pedro 5:3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro estava dizendo o seguinte: olha, eu não tenho domínio sobre vocês, porque vocês não são a minha herança. Vocês são a herança de Cristo. Vocês são a herança de Deus. Eu apenas estou aqui como servo, mas eu não tenho domínio sobre vós. E os caras hoje fazem curso teológico, os caras hoje estudam teologia para roubar o povo, para terem domínio sobre o povo, para enganar os incautos, para enganar aquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico. Por isso que Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, em Romanos capítulo 16, no ano 58 depois de Cristo, Paulo disse aqui em Romanos capítulo 16, e o versículo tem número 17 e 18, o seguinte, olha o que Paulo disse, Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, eu vou ler aqui para os irmãos. Romanos capítulo 16, versículo 17 diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. A expressão aqui, contra a doutrina que aprendeste, é a doutrina dos apóstolos. Desviai-vos deles. Versículo 18. Olha o que Paulo aqui, olha o que Paulo disse para os irmãos que se reunia em casas no nome de Cristo na progressiva cidade de Roma. Paulo disse em Romanos capítulo 16, versículo 18 assim: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Ou seja, enganam o coração dos incautos. Paulo estava falando aqui sobre os falsos profetas, os falsos mestres, que seguiam a lei mosaica, a lei de Moisés, e que só pregava para o povo em troco disso aqui, ó, dinheiro. Tudo que eles faziam, ó, era em torno do real, do dinheiro. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, disse, ó, esses caras não servem a Jesus Cristo, não. Eles não servem a nosso Jesus Cristo, não. O Deus deles é o ventre deles. Ou seja, eles pregam para trocar de carro todo ano. Eles pregam para comprar jatinho, comprar avião, comprar apartamento, abrir lojas. Eles não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles servem ao seu ventre. Romanos capítulo 16, versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Só mais tarde. Chega. Chega, esquentou aí, tá, Cartão? Chega, tá aqui, acabou já. Chega, tá aqui.